Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, estamos para mais uma aula de geografia. Muito bem, você vai abrir seu livro na página 37 e 38, 39. 37, 38 e 39, que é a nossa leitura. Mas antes vamos para uma breve explicação. O nosso assunto de hoje é clima. Gente, nós estamos nessas aulas estudando os aspectos físicos na geografia. Nós já vimos o relevo, já vimos solo em ciência, são aspectos físicos, onde a gente está explorando o ambiente nos seus elementos naturais, é mesmo? Hoje vamos trabalhar o clima. O que é o clima, gente? Vocês já ouviram falar, por exemplo, das pessoas dizerem assim: e hoje o tempo está muito quente, e hoje está um friozinho tão gostoso. Você já ouviu alguém falar assim? Você já falou assim? Pois então, essas mudanças, gente, que ocorrem no nosso tempo, na nossa temperatura, nós não vamos chamar isso de clima. Sabe por quê? Porque são ocorrências que não são duradouras. Uma hora está chovendo, uma hora está fazendo sol. Isso nós denominamos de tempo. Tempo são esse tipo de mudanças climáticas, de temperaturas que ocorrem, mas elas não são frequentes, certo? Rapidinho elas passam, dura apenas um dia e passa. Por exemplo, hoje é quente, amanhã já está frio, hoje está fazendo sol, outro dia está chovendo. Então essas mudanças nós vamos chamar de tempo, mudanças no tempo atmosférico. Você sabe o que é a atmosfera? É a camada de ar que envolve a Terra. E vocês sabem que a nossa temperatura vai depender de quê, gente? Do ciclo da água, não é mesmo? A incidência dos raios solares que vão trabalhar a questão da temperatura, e essa água vai sair do estado líquido, dos rios, dos mares, e vai para o estado gasoso. E essa vaporização dessa água vai definir a nossa temperatura. Gente, olha como é importante trabalharmos a questão da água enquanto a questão do clima. Esses fatores naturais, elementos naturais, eles estão interligados entre si, certo? Então, o que acontece? O clima é diferente da questão da mudança de tempo. Já o clima, mesmo que chova de repente ou faça sol, mas que quando há uma incidência bem mais prolongada de uma determinada temperatura, está quente, é muito quente, a maioria das vezes é quente, ou seja, há uma prolongação quanto a essa temperatura, aí sim nós vamos definir o nosso clima, se o nosso clima é quente ou frio, certo? É importante nós observarmos, gente, que essa mudança de tempo e essa questão da definição do clima de um determinado lugar tem a ver com os nossos movimentos da Terra. Vocês lembram disso lá em ciências? Pois é, o movimento da Terra. Nós sabemos que a Terra ela faz mais ou menos 14 movimentos, mas os principais é o de rotação e o de translação. Então, a mudança climática tem a ver com esses movimentos, certo? Nós sabemos que o movimento de rotação, o que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, não é isso? E enquanto ela faz esse movimento de rotação, ela também faz um movimento de translação, que é essa volta que ela dá em volta do Sol, é isso? Então veja só, gente, o que eu quero falar é do movimento de rotação. O movimento de rotação vai definir os dias e as noites, não é mesmo? Bom, veja só. Nós temos aqui sabemos que o nosso planeta, ele é representado pelo mapa mundi, o planisfério, certo? Ele se divide em hemisférios. Nós temos, para a divisão do hemisfério leste e do hemisfério oeste, linhas imaginárias, certo? A principal linha imaginária é aqui, no caso, o meridiano de Greenwich, que vai dividir a Terra em leste e oeste. Então, quando o Sol está mais em volta, de frente, para o lado leste, esse aqui é dia, os dias são bem mais quentes.
E o lado oposto, o oeste, é noite, que é bem mais frio, certo? Então, o movimento de rotação é um movimento que dura 24 horas, ok? E o movimento de rotação é responsável pelos dias e noites, mas também é responsável pelo fuso horário, certo? Vocês já ouviram falar que em alguns lugares, enquanto aqui é dia, em outros lugares da Terra, do outro lado da Terra é noite, por conta desse movimento de rotação, tá certo? O movimento de rotação é muito importante e ele vai definir a temperatura, ou seja, o nosso clima. Os movimentos têm a ver muito com a questão climática. E nós vamos ter também, gente, o outro movimento muito importante, que é o de rotação, o de translação. O de rotação, nós já sabemos a importância, define dias e noites e também define os fusos horários. Outra coisa, a Terra ela vai fazer o seu giro anti-horário, gente. Ó. É do oeste para o leste, certo? Quando ele vem do oeste para o oeste, o que acontece? O fuso horário vai diminuindo, certo? Vai diminuindo. Gente, desculpa. Ele vai aumentando. Se ele for do leste para o oeste, ele vai diminuindo, certo? Então, o que acontece? Para dividir a Terra, ela é dividida em hemisfério. Quem vai dividir o hemisfério leste e oeste é a linha a linha imaginária, o meridiano de Greenwich. Nós temos aqui vários meridianos, certo? E que são linhas imaginárias, esses meridianos aqui, eles vão definir o nosso tipo de clima, certo? O Equador. A linha imaginária do Equador, certo? Vai dividir a nossa terra em norte e sul, certo? Então, quando eu venho do leste, do oeste para o leste, o meu fuso horário vai aumentando. E se eu vim do leste para o oeste, vai diminuindo, certo? Nós temos 3 ou 4 fusos horários no nosso país. Ok. Aí nós vamos ver, depois que vimos a questão do movimento de rotação e vimos a questão do movimento de translação. O movimento de translação ele vai durar 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas vai ser acumulada de 4 em 4 anos. Por quê? 6 vezes 4, nós vamos ter 24 horas, que corresponde a um dia. E para onde vai esse dia, gente? Vocês sabem? Para o mês de fevereiro. No fevereiro, nos 4 anos, ele é 28, até 28 dias. Mas quando completa os 4 anos, essas 6 horas são somadas, né? Cada ano é somado 6 horas. E nos 4 anos nós temos 24 horas, que corresponde a um dia, que vai dar 29 dias no calendário no mês de fevereiro. E nós chamamos isso de ano bissexto. É interessante sabermos que quem nasce nessa data, dia 29 de fevereiro, a data do seu aniversário é colocada para um dia antes ou para um dia depois, no caso 1º de março, não é isso? Ok. E o movimento de translação, gente, é responsável por quê? Isso, além de nós vimos a duração, 365 dias e 6 horas, nós temos também a questão do movimento de translação ser responsável pelas estações do ano. Quando pensarmos nas estações do ano, gente, nós vamos ver a questão dessas linhas imaginárias que, dependendo da posição que a Terra está em relação ao Sol, nós vamos ter estações diferentes. Por exemplo, enquanto aqui é verão e aqui é inverno. Inverno, certo? E do outro lado é o contrário. Se aqui for verão, aqui vai ser inverno. Inverno. E se aqui for inverno, desse lado vai ser verão. Sempre vai ser do lado oposto, de acordo com a questão do movimento aparente do Sol. É aparente porque quem está se movimentando, na verdade, é a Terra. Não é isso? E lembrando que as estações do ano, ela
ela acontece durante o ano todo. Só que em alguns lugares elas não são bem específica, aparente, não dá para perceber muito, devido que às mudanças climáticas, certo? Então, o movimento de translação é responsável pelas estações do ano. Você vai ver logo a seguir um videozinho a respeito das características de cada uma dessas estações. Lembrando que, dependendo do lado onde a Terra está em relação ao Sol, é que vai ter a definição das estações. Enquanto do lado é uma estação, do outro lado já é outra estação. Qual é a duração das estações? 3 meses, em média, não é isso? Ok. Você vai ver aí a questão das características das estações do ano. Ok, gente? É isso aí. Depois disso, você já observou o vídeo. Agora você vai abrir o seu livro de geografia, tá bom? E vai fazer a sua tarefinha depois da leitura. Na página 40, 41, 41, deixa eu ver aqui, 40 e 41. Ok, gente? Tá bem fácil, não tá? Um pouquinho mais de atenção. É bem verdade, gente, que os fatores climáticos, ele vai definir o tipo de vegetação desse determinado lugar, certo? A questão do clima, porque vocês sabem, para a vegetação, nós vimos lá na questão da ciência, sobre a questão da planta, ela precisa dos raios solares, ela precisa da condição da água, onde ela vai extrair os minerais, né, necessários para crescer forte. Então, olha como os elementos naturais eles estão em cadeias, se relacionando. Trabalhar clima é trabalhar vegetação, é trabalhar a questão dos rios, das águas. Olha como a importância da água vai definir. E a cada tipo, em relação às plantações, à vegetação, vai depender o tipo de vegetação da questão do clima, a questão da água e a questão do solo. Tudo isso é um conjunto, certo? Mas nessa aula de hoje eu quero que vocês aprendam isso, que definir tempos ou definir clima vai depender essas definições da movimentação da Terra em relação ao Sol, que os dois movimentos principais é rotação e translação. Ok, gente? É isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau!